Glória a Deus, então. Boa tarde, meus irmãos. Pode se colocar de pé já. Vamos dar início à nossa reunião já, da quarta-feira da Sagrada Família. Muito obrigado, Di. Vamos buscar Deus, vamos buscar a presença de Deus, amém? Tem um ditado que diz aí que a cabeça vazia, ela é oficina para o inimigo agir, né? Então, nós temos que ocupar a cabeça com as coisas de Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Hoje o pastor está entregando aqui, né? Estou entregando o sangue do Cordeiro, se passa lá. Usa a tua fé lá que Deus vai estar abençoando a sua casa em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, então. Então vou convidar os irmãos a fechar os olhos, colocar a mão junto do coração. Vamos buscar aqui a presença de Deus. Fecha os teus olhos. Sim, meu Deus. Em o nome do Senhor nosso Deus, agora é o momento, meu Deus, que nós entramos, Pai, na tua presença. Nós entramos na tua presença através, meu Deus, da oração, através do louvor. E nós queremos, meu Deus, Pai, a manifestação do teu poder neste lugar. Queremos que o Senhor venha, meu Deus, manifestar-se o seu poder aqui, Pai. Queremos que a presença do Senhor, meu Deus, esteja aqui neste lugar. Isso, vai orando a Deus agora. A Bíblia diz, todos aqueles que me buscam, estes vão encontrar. Todos aqueles que me buscam, estes de nada tem falta. Então vai levantando a tua voz agora. Vai chamando a presença do Espírito Santo, vai chamando a manifestação do Espírito Santo agora sobre a tua vida. E isso em o nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero mais, nós queremos mais. Vai dizendo, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero mais do Espírito Santo neste lugar. Venha, venha Espírito Santo. Hoje, meu Deus, meu Deus, a quarta-feira da Sagrada Família, é a quarta-feira em que nós oramos, que nós determinamos, meu Deus, a saída, meu Deus, do mal. É a quarta-feira que nós oramos, meu Deus, e buscamos a tua graça, a tua presença. Então vem manifestação do Espírito Santo agora, vem para nos abençoar, vem, meu Deus, para transformar a nossa vida, o nosso lar. Pai, nós queremos mais da tua presença. Queremos mais do Senhor. Vai chamando a presença do Espírito agora. Vai dizendo, o Espírito do Senhor, Ele é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Oh, aleluias. Vem com a tua presença. Nós queremos mais, Pai. Queremos a manifestação do teu poder. Queremos mais de ti, Pai. Queremos ver a ação do teu poder neste lugar. Queremos, Pai, ver a ação do teu Espírito neste lugar. Venha com a tua presença, Senhor. Venha com a presença do Senhor agora. Meu Deus, vai entrando dentro daquela casa, daquele lar, aonde há, meu Deus, briga, confusão. Vem, Senhor. Vai dizendo isso para o Senhor. Onde os meus pés, verdade. Oh, aleluias, Pai, glórias, glórias ao teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Verdade, Jesus. Em meio ao mar, Senhor, confiarei. Vai dizendo, eu confiarei, Senhor. Oh, glória, aleluia. Ao teu nome eu clamarei, Senhor. Vai clamando, não pare. Aleluia, glória, verdade, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia, glória. Diga, eu sou teu e tu és meu, tu és meu. Amanamashi, me canta lá, manamai. Isso, vai adorando, vai buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz, aqueles que buscam ao Senhor, esse de nada tem falta. Vai levantando a tua voz agora. Oh, aleluia, tua graça. Verdade, Jesus. Aleluia, glórias, Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, buscando a tua presença. Estamos aqui, meu Deus, na tua casa, no santo monte de oração. Estamos aqui, meu Deus, no monte celestial, buscando a tua presença. Tu és fiel,
É verdade, nunca vai falhar. Deus nunca falha. Deus nunca falha. E ao teu nome, Manamashine Manamalai. Verdade, Jesus. Aleluias. Oh, glórias. Oh, aleluia. Isso vai dizendo para o Espírito Santo. Me enche da tua presença, Espírito Santo. Aleluias, glória. Oh, diga eu sou teu e tu és meu, e tu és meu. Vai dizendo para o Senhor isso. Oh, Gandalamanamá, oh, Gandalamanamachina, Manamalai. Nós queremos mais, Pai. Queremos ver a mão poderosa do Senhor na nossa casa, no nosso lar. Queremos ver, Pai, a mão poderosa do Senhor agir, porque operando o Senhor ninguém impedirá, Pai. Vem com a tua presença, Manamana, nós queremos mais. Isso, diga eu quero mais de ti, Senhor, Lamanamai. Aleluias, glórias, glórias ao teu nome. Glórias ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Glórias ao teu nome, Jesus, que cuida de nós, que cuida da nossa casa, da nossa família. Glórias, bendito é o nome do nosso Deus. Bendito é o Deus de Jacó. Bendito é o Deus de Abraão. Glórias, Pai. Guia-me, diga isso. Guia-me, Senhor. Aleluia. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Vai dizendo isso. Leva-me mais fundo que já estive. A minha fé será mais firme. Senhor, isso, levante a tua voz, diz: guia-me, Senhor, guia-me, em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Vai dizendo isso. Leva-me que eu já estive. E minha fé será mais. Isso, vai adorando o Espírito Santo. Ele disse: chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tudo eu te confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que me chame, por onde quer que chame. Leva-me, Senhor, leva-me mais do que tudo já estive. O aleluia será mais firme, Senhor. Isso, levante a tua voz, diga: guia-me, guia-me, aleluia. Tudo em ti confie. Aleluias, Pai. Por onde quer que chame, Anamalamachine, Manamacanta, Lamanamai. Oh, aleluia, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais. Jesus, Jesus, em tua presença. Guia-me, Senhor. Canta, Ramanamai, canta, Senhor. Oh, Lemanamachine, Malai. Águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, mais fundo do que eu já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, na tua presença, Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive. Oh, aleluia, glórias, eu te confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais. Oh, aleluia, Senhor. Canta lá, manamai. Mais de ti, Pai, mais da tua presença. Vai dizendo para o Espírito Santo: leva-me mais fundo do que já estive, Senhor. Diga: me ajuda a crescer mais na tua presença. Diga: me ajuda, Senhor, a amadurecer espiritualmente, Senhor. Diga: eu não quero ser como um menino na fé.
Eu não quero ser como um menino inconstante que é levado por doutrinas, por enganos de homem, mas eu quero olhar para Jesus, que é o autor. Aleluias, Pai, glória, Senhor. Aleluias. E além das ondas eu olharei. Verdade, Senhor. Somente em Ti confio. Aleluia. Diga, eu sou teu, sou teu, e Tu és meu. Oh, amado Espírito Santo de Deus, que está aqui, leva-me mais junto, mais perto do que já estive. Diga isso para o Senhor. Se um dia eu estive perto, Senhor, hoje eu tenho a oportunidade de chegar mais, ainda me aproximar mais. Canta Remanamala, diga, eu quero mais, eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero, meu Deus, que o Senhor seja meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia e na tribulação, Pai. Obrigado, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Obrigado, Senhor. Entregamos nossa casa ao Senhor, a nossa vida, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Levante a tua mão e diga obrigado, Senhor. Diga, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, irmão? Pode aplaudir o nosso Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar e fique bem à vontade, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós já vamos entrar agora na palavra aqui, depois o pastor vai entregar um sangue do cordeiro, tá bom? Mas agora eu quero toda a atenção, vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 9, em nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 9. Hoje nós vamos ver o versículo de número 3, né? Provérbios 9, versículo de número 3, irmãos. Eu já falei com vocês que o Provérbios que nós estamos estudando, e ele fala a respeito do banquete da sabedoria, amém? Quem tem sabedoria vai ter um banquete, Deus vai preparar o melhor para essa pessoa, amém? Agora, quem é insensata, que é o oposto, né, da sabedoria, insensatez, essa pessoa vai perder a bênção de Deus, né? Então, nós temos que ter sabedoria em nome de Jesus, tá bom? Esse é o tema, né? Deixa o pastor botar aqui, ó, Provérbios 9, versículo 3. Então diz assim, irmãos, ó, presta atenção. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, né? Até aí tá bom já. Então, tudo o que? Para sabedoria. O que a sabedoria faz? A sabedoria deu ordem às suas criadas, e agora ela já anda convidando desde as alturas da cidade. Sabedoria, diga sabedoria em nome de Jesus, amém? Então, olha só, irmãos, o que nós temos que procurar entender aqui, ó. Olha bem o que o pastor vai dizer. Nós já vimos no versículo de número 1, que a sabedoria, ela já edificou uma grande casa e a pôs sobre 7 colunas, né? Então, eu estava falando para os irmãos que nós temos que ter sabedoria para fazer o mesmo. Já falei isso com os irmãos, eu não posso mentir, eu não posso ser mau caráter, eu não posso ser uma pessoa desleal, eu tenho que ser uma pessoa sábia, amém? Eu tenho que levar a sabedoria comigo para mim construir uma grande casa e a colocar ela sobre alicerces, sobre colunas, né? Aí pode se levantar a tempestade que for, a nossa casa não vai cair porque ali há sabedoria em nome de Jesus, amém? Falei do versículo 1, né? Eu falei do versículo de número 2 também, que agora a sabedoria ela fez o quê? Ela sacrificou as suas vítimas, ela sacrificou os seus animais que ela tinha, né? Foi lá e matou eles, né? Sacrificou eles em favor da sua família. O que mais ela fez? Ela misturou o seu vinho, eu falei para os irmãos, né? Aquela pessoa que gosta de fazer muita festa, celebrar muito, agora tem que trazer um equilíbrio para a vida emocional, misturar o vinho significa isso. E falei para os irmãos também que ela agora preparou uma grande mesa, uma mesa, amém? Agora ela procurou unir toda a sua família. Quem fez isso?
a sabedoria. Aí eu falei para os irmãos quarta-feira passada que nós temos que fazer o mesmo, né? Temos que ter sabedoria. Precisamos sacrificar aquilo que é pessoal nosso, aquilo que é nosso, em favor da nossa família. Temos que misturar o nosso vinho, né? Trazer o equilíbrio para a nossa vida emocional. E também eu preciso unir a minha família, né? Preparar uma grande mesa, unir a minha família, amém? Quem dos irmãos já fez isso aí? Fez isso essa semana já? Uniu a sua família? Então isso significa que você está usando a saber e agora você é criada dela, então. Eu até botei aqui, né? Criados pela sabedoria. Por quê? Porque o que a sabedoria está dizendo agora? A sabedoria deu ordem às suas criadas, seus servos. Sabedoria deu ordem às suas criadas e agora já anda convidando desde as alturas da cidade. Então, olha que legal isso, irmãos. Agora a sabedoria já deu ordem para quem? Para quem tem sabedoria. Aqueles que foram criados por ela. Agora a sabedoria deu ordem para as suas criadas e a Bíblia diz que agora ela mesma está dizendo que estas pessoas, elas andem nas alturas do quê? Das cidades. Né? A altura das cidades é os montes. Nós conhecemos alguém, já foi orar no monte aqui? Né? Então, isso que a sabedoria está dizendo. Agora, ela deu ordem para os seus criados. Quem que é os seus criados, irmão? Aqueles que deram ouvido, obedeceram, foram lá e praticaram aquilo que a palavra foi ensinada. Essa é uma pessoa que é filha da sabedoria, é criado, é servo da sabedoria. E agora a sabedoria deu ordem para essas pessoas aí, né? Que são suas filhas, seus filhos, seus servos, servas, criados, criadas, deu ordem para eles. Qual é que foi a ordem? Agora vocês vão, desde as alturas da cidade, vocês vão lá orar. Vocês vão lá nos montes altos, vão orar, vocês vão se consagrar e Deus ele vai abençoar em nome de Jesus, amém? Então, olha só, esse agora é o mandamento da sabedoria, né? Ela está dando ordem para os seus criados, para quem tem sabedoria, né, que vá para os lugares altos das cidades agora para fazer as suas orações, amém? Só que nós temos que entender alguma coisa, irmão. Se eu subir para um alto monte, os lugares altos da cidade, e eu estiver em pecado, vai adiantar eu ir? Não adianta. Entendeu? Então eu preciso ter sabedoria. Se eu ir para os lugares altos da cidade, orar pela libertação do familiar meu, mas eu sou infiel a Deus, vai adiantar? Não vai adiantar. Por quê? Porque me falta sabedoria. É verdade, não é, irmãos? Então, o que o pastor está dizendo? Os lugares altos que eu estou falando para os irmãos não é somente o estar no monte, nos lugares altos da cidade, mas é eu estar junto com Jesus no quê? Nos campos espirituais. Eu assumir a minha autoridade espiritual que eu tenho no campo espiritual por conta da minha sabedoria. Amém? Aí eu vou estar lá, eu vou orar, eu vou determinar, e a minha família, ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Então vamos pegar pelo menos 2 exemplos aqui para mostrar para os irmãos. Êxodo, capítulo de número... Deixa o pastor achar aqui, porque eu acho que eu anotei errado o meu esboço. Mas eu acho que é Êxodo capítulo 7. Êxodo, capítulo de número 7. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa o pastor achar aqui. Isso acontece, né, gente? Tinha anotado, mas acabei notando errado. Deixa o pastor ver se é Êxodo. É Êxodo, irmãos, capítulo de número 17, não é 7, tá? Versículo de número 8. Vamos pegar aqui um exemplo, então. Então, os irmãos conseguiram entender até agora? O que a sabedoria fez? Agora eu adquiri sabedoria, pastor. E a minha sabedoria, agora, ela deu ordem para quem? Para os criados, para aqueles que foram preparados por ela, para irem nos lugares altos da cidade interceder, orar, amém? 17. Mas o que o pastor está dizendo aqui para os irmãos? Não adianta eu subir no monte se eu estiver em pecado, se eu for uma pessoa que eu murmuro, se eu for uma pessoa que eu reclamo, se eu for uma pessoa, entendeu, mau exemplo, mau testemunho. Vai ser uma ida para lá, não vai ver resultado nenhum. Porque o que vai trazer a bênção de Deus é a minha autoridade, o quê? Espiritual. Então, se eu for entender por esse lado, eu nem preciso subir pelo monte, basta só eu orar que o milagre ele já tem que o quê? Já tem que acontecer, amém? Então é esse monte espiritual é que a sabedoria está nos mandando. Vamos pegar o exemplo, tá?
Êxodo capítulo 17, versículo 8. Diz assim, ó, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã, eu estarei no cume, nos lugares altos, né, da cidade, do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram nos lugares altos, né, da cidade. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Ur lhe sustentaram as suas mãos, né, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôr. Daí no 13, para concluir, assim Moisés, Josué, né, desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então, um texto muito conhecido nosso, né? Vamos procurar entender. A Bíblia diz que Amaleque, que representa o rei dos amalequitas, ele armou o seu povo e ele veio guerrear contra Israel. Aonde que ele veio guerrear contra Israel? Nessa cidade ali que se chama Refidim. Eu nunca estudei muito a fundo onde é que região que fica essa cidade de Refidim aí, né? Mas o Amaleque veio para guerrear. É uma cidade que nem dois irmãos, um exemplo. Uma cidade entre montanha, né? Ao redor estava cheio de montes, lugares altos das cidades. E ali o Amaleque veio para pelejar. E ele invadiu para pelejar. Aí o que o Moisés fez, irmãos? Ao invés do Moisés ele ficar ali naquela baixada, naquele lugar, ele foi para onde? Para os lugares altos da cidade. Ele foi lá e ele levou junto com ele Arão e Ur, e eles foram fazer o que lá? Interceder a Deus para que Deus viesse dar a vitória para Israel. Entende o que o pastor está dizendo? Tu entende até aqui o que o pastor está falando? Foi isso que a sabedoria disse para nós, né? Sabedoria, ela deu ordem a seus criados, às suas criadas, às suas servas, e agora disse para eles, né, e convidando nos lugares altos do quê? Tem algumas traduções que diz orando, intercedendo e assim por diante, né? Foi isso que a sabedoria pediu para fazer. Então, o que nós entendemos até aqui? Que o Moisés, o Arão e o Ur, eles tinham o quê? Sabedoria. E eu digo para vocês assim, viu? Eles subiram naquele monte lá, estavam intercedendo, estavam orando. O Moisés chegou a cansar os braços dele, né? Porque ele tinha que ficar com os dois braços estendidos. Imagine 24 horas quase com os braços estendidos assim, para ver Israel ganhar. Aí quando ele cansava o braço, Amaleque continuava prevalecendo. Tem muita gente que está cansando os braços, né? Espiritual. Gente que não consegue mais orar, gente que não consegue mais vir para a igreja, gente que não consegue mais ser fiel ao Senhor. Aí o que o Arão e o Ur fizeram? Foram lá e estenderam os braços do Moisés para o alto. E a Bíblia diz que agora Israel, eles prevaleceram contra o Amaleque até desfazer todos eles dentro daquela guerra lá. Agora Israel passou a vencer aquela batalha, amém? Mas por conta do quê, pastor? Porque ali tinham pessoas que elas eram criadas de quem? Da sabedoria. Só que o que o pastor Adilson, o que Deus falou comigo assim, irmão? Lembra que eu falei agora? Se uma pessoa não for uma pessoa fiel, se a pessoa não for uma pessoa de Deus, se a pessoa não tiver comunhão com Deus, não for uma pessoa completamente liberta, vai adiantar subir do monte alto? Vai adiantar subir em lugares de cidade alta? Não adianta. Então, isso que o pastor está dizendo, Moisés, ele subiu no monte terreno, nessas montanhas que a gente diz aí, né? Mas o que deu a vitória foi a comunhão que Moisés tinha com quem? Com Deus. A autoridade que Moisés tinha no campo espiritual. Entende o que o pastor está dizendo? Moisés era um homem que se santificava, Moisés era um homem que ele estava sempre firme com Deus, fé, não murmurava, não reclamava. Isso aí tudo depois, né, da outra passagem. Até então, o Moisés, ele era um homem santo, amém? Ele era uma cria da sabedoria, ele foi criado pela sabedoria. E lá no monte, quando ele subiu, que era nos lugares altos da cidade, Moisés estava orando, em nome de Jesus, o diabo tu tem que cair por terra,
Em nome de Jesus, Satanás tem que sair do corpo do meu familiar. Em nome de Jesus, o diabo tem que sair da minha casa. Em nome de Jesus, o diabo tem que sair das minhas pernas, tem que sair da minha coluna. Quem entende o que o pastor está dizendo? Ele estava orando usando a autoridade espiritual que ele tinha o quê? Que ele tinha recebido, entende? E não foi o estar em cima do monte que deu a vitória, mas foi a autoridade o quê? Espiritual que o Moisés ele tinha. E por conta de quê? Porque o Moisés ele era um homem obediente a Deus. Ele era cria da sabedoria. Ele era filho da sabedoria, amém? E o que o pastor Adilson está dizendo? Se nós formos cria da sabedoria, nós no campo espiritual nós vamos ter autoridade também, amém? Tu não precisa ficar um dia inteiro subindo no monte e orar. Isso aí Jesus nem quer que faça mais. Agora Jesus ele quer que eu ore aqui embaixo, ó, mas que eu seja uma pessoa santa, eu seja uma pessoa fiel, eu seja uma pessoa da fé. Eu posso orar aqui e na autoridade que o Senhor me dá, eu já vou vencer o quê? A obra do diabo. Entende o que o pastor está dizendo? Não é o quanto eu me sacrifico mais. Eu não preciso me sacrificar mais hoje. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Não é mais no tempo da lei. No tempo da lei, para os irmãos alcançar a cura, eles precisavam subir nos montes, andar de joelho, carregar a cruz nas costas. No tempo, né, que era da lei, tinha que fazer todo esse tipo de coisa aí. Muita gente, né, universal, fazendo sacrifício, fazendo as pessoas pagar sacrifício. Isso aí não é de Deus, viu? Isso é do diabo. E um dia essas pessoas vão ter que responder para Deus o que eles fazem com as pessoas. Tirando o anel da aliança dos dedos das pessoas. Isso aí não são de Deus, não se engane, viu? Essas pessoas aí não são de Deus. Eles estão dizendo que para as pessoas vencer o diabo, elas precisam oferecer o quê? Sacrifício. Né? O católico é pecado andar de joelho, mas ele não é pecado ficar tirando a aliança da mão dos casados. Como assim? O que é para um é para o outro. Então os católicos são pecador, mas o fulano que tira carro, tira casa, tira aliança, não é pecador? Como assim? Não estou entendendo, né? Para uns a regra vale, mas para outros não vale. Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Não é o sacrifício, não é subir para esses montes, essas montanhas. Lá tem a Embratel, eu vou subir lá agora orar, Deus vai me abençoar. Esquece. Deus vai te abençoar se você tem autoridade no campo espiritual. Só que a autoridade se dá quando eu sou o quê? Obediente à sabedoria. Lembra que o pastor Adilson disse? Sabedoria construiu uma grande casa, colocou ela sob 7 fundamentos. A sabedoria agora sacrificou seus animais, foi lá e deixou de viver o melhor para ela, para passar para a família, para ajudar a família, misturou o seu vinho, mas não só isso, agora preparou agora é uma pessoa que passou a é criada da sabedoria. É uma pessoa que foi obediente à sabedoria, agora é um filho da sabedoria, né? E por conta disso, agora essa pessoa recebe a autoridade no campo espiritual, sobre qualquer tipo de obra do diabo. Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Para nós não perder, porque é uma mensagem bem difícil, estão entendendo? É muito difícil de pegar provérbios, viu? Eu estou pregando provérbios, que é o livro de burrice e de sabedoria. Então, muita gente não entenda, vai ser burro. Por quê, pastor? Porque vai subir para os montes. E eu não estou dizendo que é errado subir para os montes, entendeu? Mas tu entende que lá no alto do monte, Deus vai olhar para o meu coração? Se eu tenho mágoa no meu coração, vai adiantar subir para monte? Se eu tenho raiva no meu coração, vai adiantar subir para monte? Se eu tinha um ressentimento, se eu sou infiel a Deus, vai adiantar subir para monte? É ter perca de tempo. Eu preciso ser uma pessoa obediente a quem? A Deus, cria da sabedoria. Eu preciso levar a sabedoria de Deus para a minha vida e para o meu lar, amém? Quando eu sou obediente, aí eu posso subir na montanha, mas não é a montanha ou lugar alto que vai me dar o poder para vencer o diabo. É a minha comunhão com quem? Com Deus. Mas o que o pastor está dizendo? Provérbios 9, fala da sabedoria e da insensatez. Tem gente que vai dizer, não, o que esse pastor está pregando é heresia. Esse pastor está dizendo que eu não preciso subir para monte, não precisa. E eu bato com qualquer um que for, irmão. Pode vir pastor, não, porque tem que sacrificar. Mentira do diabo. Hoje você está vivendo no tempo da lei ou da graça? Da graça. Jesus pagou um preço para te ver você abençoado. Você tem que botar isso dentro do teu coração, amém? Tem muita gente enganando as pessoas por aí, gente. Tem muita gente mentindo para as pessoas idosas. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Mentira!
Você precisa ser uma pessoa fiel a Deus, ter comunhão com Deus, ser uma pessoa santa diante de Deus, para você ver Ele te dar vitória em cima de qualquer obra do diabo. Então, isso é o quê? Sabedoria. Quem tem sabedoria, Deus vai abençoar. Agora, quem é insensato, que Jesus diz, né? O homem que é prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, diga assim, é a palavra de Deus. Não é monte. Ou está dizendo que é monte? Não é monte. Pode ir no Monte da Ibratel, no Monte de Sapiranga, no Monte de Porto Alegre, né? Muitos vão. Mas a Bíblia diz assim, ó, que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a palavra de Deus. Rocha, palavra de Deus. Agora o insensato, ele construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. Quando veio o temporal, qual é a casa que caiu? Do insensato. Pessoa que não tem o quê? Sabedoria. Pessoa que não tem sabedoria. Pessoa faz as coisas achando pelo calor do momento que Deus vai olhar, coitado, vai perdoar, tira essa sujeira do teu coração. Tira essa sujeira do teu coração, tira essa mágoa do teu coração, tira isso do teu coração. Entende o que o pastor está dizendo? Deus, ele não olha para quantos quilômetros tu caminha, quanto tu carrega, quanto tu sobe monte. Pastor, eu vou subir em todas essas montanhas aqui, ó, de 2 de mão, e eu vou orar. E Deus vai dar risada de você. Acho que Deus vai olhar isso aí. Agora, se você for uma pessoa santa, aqui mesmo, eu falei hoje, às 5 hoje de manhã, aqui mesmo você vai orar e o milagre ele vai o quê? Acontecer. É aqui mesmo que você vai. Aqui é o monte, amém? Você acredita que aqui é o monte do Santo Senhor? Aqui é o Monte Santo Senhor, a igreja. Mas tem muita gente, irmão, olha só, que o pastor está dizendo, não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Então, só para nós concluir aqui, tá, irmão? O pastor já fala com a senhora, só para não perder o raciocínio, porque é uma palavra bem difícil, tá? Então, veja bem assim, ó, Israel venceu Amaleque ou não venceu? Venceu, porque lá no monte tinha um homem que era o quê? Que era santo. Que era um homem que era cria da sabedoria, amém? Ele era obediente a Deus. E não era o estar no monte que deu a vitória, mas era a comunhão que ele tinha com Deus. Então, se a gente tiver essa comunhão, nós vamos ver Deus abençoar também. Amém? Vamos lá para Lucas agora, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, em nome de Jesus. Já o pastor vai fazer uma oração bem poderosa aqui, tá bom? Aqueles amigos de casa estão nos assistindo, vai compartilhando essa live também, tá bom? Vai compartilhando, a palavra de Deus tem que ser pregada, né? Lucas capítulo de número 6, versículo de número 12, irmãos. Lucas 6, versículo de número 12. Olha o que diz aí, ó. A eleição dos 12, né? Vocês devem lembrar dessa história, que Jesus Cristo ele precisava escolher 12 apóstolos. Lembra disso ou não lembra, né? Então, sempre quando você bota isso no teu coração, que o pastor vai falar, quando você precisar escolher alguma coisa, não faça as coisas através de sacrifício algum. Pode falar, irmão. Sim. Em Bratel. Viu? Viu que eu estou pregando? Irmã, e Jardelina, é isso que o pastor está pregando mesmo. O pastor não está dizendo que é errado nós ir orar no monte, entendeu? Mas se eu ir em pecado no monte, com meu coração que é uma carniça, tu acha que Deus vai me abençoar? Então é a minha comunhão, a minha santidade. É esse monte espiritual que Deus ele quer que eu esteja, que é o monte da santidade. Lembra que diz, o salmista diz, tem um salmo, de repente os irmãos conseguem até me lembrar de dizer, que o salmista diz assim, ó, quem habitará no monte santo? Aqueles que são o quê? Limpos de mão e puros de coração. Então no monte santo do Senhor, não é o monte da Embratel, lá não é o monte santo. Lá tem maconha, lá os caras usam maconha, lá eles fazem espírito de feitiçaria, lá tem prostituta, tem gente que vai se prostituir, lá não é monte santo não. Lá não tem nada a ver com o Monte Santo, amém? O Monte Santo do Senhor é o quê? É as pessoas que estão santificadas na presença dEle, amém? Ali que é o Monte Santo do Senhor. É ali que nós vamos orar e que Deus vai abençoar, amém? Mas esses montes que tem por aí, desculpe, podem até vir dizer, não, lá é santo, não é nada, lá é o inferno aqui lá. Pode dizer, vai ver se não sacrifica o bicho, animal lá, vai ver se não tem sangue derramado para aqueles lugares lá.
Vai lá para tu ver. Tem, porque é um lugar do quê? Da obra do diabo lá. Não tem nada a ver com o Monte Santo do Senhor. Monte Santo do Senhor é eu estar na presença dele com as mãos limpas e o meu coração também o quê? Purificado. É ali que eu estou. Isso que o pastor está dizendo para os irmãos. Se nós tivermos santidade com Deus, humildade, comunhão com Deus, o Monte Santo do Senhor é aqui mesmo. É aqui que nós vamos orar e a bênção de Deus ela vai acontecer. Amém? Então o que o pastor vai dizer? Olha só, Jesus ele precisava escolher 12 apóstolos para darem continuidade na obra do evangelho aqui na terra. Aí eu pergunto para os irmãos, para escolher uma pessoa, para escolher alguém, irmão, isso é tão simples assim? Não é. Vamos pegar um exemplo, hoje é o culto da família, uma pessoa que quer casar, certo? O erro dessa pessoa, o erro que essa pessoa corre o risco de cometer é grande, não é? Imagine casar com uma pessoa que é infiel nos dízimos. É uma pessoa que não é fiel a Deus. E a pessoa vai lá e casa. Aí depois, além daquela pessoa não devolver a sua fidelidade, ela vai querer impedir a outra pessoa também no quê? Aí o que acontece? Vão se divorciar. Vão se separar. O diabo entra e destrói. Então o que o pastor Adilson está dizendo? Que quando a gente vai escolher alguma coisa, não é subindo no monte terreno, mas é eu estando no campo o quê? Espiritual, com a autoridade que Deus me deu através da sabedoria. Ali eu vou orar e eu vou dizer, demônio, ô demônio, você que quer estar agindo para botar uma armadilha no meu casamento, meu noivado, minha família, eu te repreendo em nome de... E o diabo tem que sair. Por quê, pastor? Porque a sabedoria ela deu ordem aos seus criados para eles subirem nos lugares altos, para começar a usar a autoridade espiritual para repreender a obra do diabo. É isso que a sabedoria está dizendo. Sabedoria não está dizendo, vai no monte da Embratel. Não, isso é insensatez. Sabedoria não ia fazer isso. Mas Salmo 24, esse? Vamos ler, vamos abrir lá então, já que vocês falaram. Esse aqui eu não tinha botado no meu esboço, né? Deus vai dando, né? Salmo 24. Olha aí, gente, ó. Salmo 24, então abre aí, já que a senhora falou, para não ficar nas minhas palavras, né? Salmo 24... Salmos, isso, 24, versículo de número, olha como se encaixa esse salmo aqui, né? Eu nem tinha lembrado dele quando estava meditando. Olha o que diz o versículo 1, diz assim, ó, do Senhor é o quê? Então é tua terra? Não é tua. Pode subir no monte que for, dizer, esse lugar aqui eu consagro, é meu, a terra é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre o quê? Sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aí o salmista diz, quem subirá ao Monte Santo do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Daí diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não, olha só, não entrega a sua alma ao quê? A vaidade, nem jura enganosamente. Aí no 5 diz, este receberá a bênção e a justiça de Deus do quê? Da sua salvação. Aí depois você continua lendo, para você ver que lindo que é esse salmo. Então você entende que o Monte Santo do Senhor é a presença de Deus? Quem está na presença de Deus, quem é limpo de mão e quem é puro de... Quando você entra nessa presença, nesse Monte Santo do Senhor, é porque você é cria da sabedoria. Você obedeceu à sabedoria. Começou a construir sua casa de uma forma diferente, com a fé. Mesmo enfrentando luta, você foi diferente, fez a diferença. Você trouxe o equilíbrio, procurou conhecer a sua família, estar perto dela. E agora você é cria da sabedoria, amém? E é a sabedoria que te ajudou você a subir nesses lugares agora altos da cidade. Agora ela te deu a autoridade para você vencer toda a obra do diabo que age no campo espiritual. Então, isso que a irmã falou ali, ó, por favor, senhor, nem comente nada lá, porque tem pessoa que não conhece a mensagem, né? A pessoa pode se magoar, dependendo da pessoa que não conhece a palavra vai falar. Mas como assim uma vida inteira diz que eu sempre aprendi que eu tenho que subir no monte lá de pedra, de terra, que eu tenho que carregar carrinho, calçamento? Falta de sabedoria. Quem tem sabedoria vai orar dentro da sua casa e o milagre vai acontecer. Mas lembre que o pastor disse, eu só alcanço essa autoridade espiritual quando
eu levo a sabedoria para dentro do meu lar. Aí eu alcanço. Então, temos que levar a sabedoria, amém? Voltando para Jesus, vamos voltar para lá, Lucas 6, né? Lucas 6, versículo 12. Vou ler 2 versículos lá para nós. Lucas 6. Aí eu estava comentando com os irmãos, né, que Jesus precisava escolher 12 apóstolos, né? É simples assim, irmão? Não é, né? Mas tem pessoas, às vezes, que é simples de escolher as coisas, tem um discernimento, vai falar com a pessoa, tem um discernimento, mas é uma pessoa que, às vezes, ela faz isso, irmão, porque ela anda no terreno, não tem sabedoria. Se tivesse sabedoria, ia construir a sua casa, né, com a sabedoria. Diz assim, então, Lucas 6, versículo de número 12. Vamos ler 2 versículos. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. 13. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? Até aí tá bom, tá? Então veja só, tinha muitas pessoas que estavam ali naquele monte com Jesus, tinha ou não tinha? Não era só os 12. Muitos tinham se colocado à disposição para fazer a obra. Ô Jesus, eu estou aqui, talvez gente capacitada, né? Mas a Bíblia diz que Jesus escolheu quantos? Somente 12. Por que Jesus escolheu somente 12? Porque Jesus Cristo, ele era a cria da sabedoria. Jesus Cristo, ele era, né, nosso Deus que era encarnado aqui na terra, que ele escolheu ser um homem sábio, que levava a sabedoria para a vida dele. E a sabedoria disse o que para ele? Agora eu te dou ordem que você o quê? Que os meus criados vão, né? Dou ordem aos meus criados e que eles subam nos lugares altos da cidade, na presença, perto de Deus. Agora eu dou ordem para todos os meus criados, para eles estarem nos campos celestiais, junto com Cristo, com Jesus, orando, pedindo discernimento, pedindo, Deus, me dá discernimento, me diz para onde que eu vou, me diz, Senhor Jesus, o que eu faço. Entende o que o pastor está dizendo? Quem é criado pela sabedoria, a própria sabedoria vai levar essa pessoa para os lugares altos da cidade. E lá essa pessoa vai assumir a sua posição espiritual, sua autoridade que ela recebe por causa da fidelidade dela, e essa pessoa vai orar: diabo, tu está querendo me enganar, está amarrado, demônio, tu está querendo destruir minha vida sentimental, está amarrado, e esses demônios todos serão vencidos e eu vou tomar a decisão certa. Entende o que o pastor está dizendo? Vou tomar a decisão certa. Então o que o pastor te deu o exemplo aqui? Ó? Porque Jesus, é óbvio, ele subiu no monte de pedra lá, mas você entende que se ele não fosse um homem sábio, se ele não tivesse sabedoria, se ele fosse um homem puro, se ele tivesse mágoa, ele ia escolher certo? Não ia escolher certo. Ele ia, né? Ia errar. Digo para vocês, ele ia errar. Mas tudo que Jesus fez, ele acertou, amém? Não vou entrar nesse detalhe do Judas, né? Mas até nisso Jesus acertou. Mas por que, pastor, que ele acertou? Porque Jesus não simplesmente estava no monte orando, mas ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele era um homem puro, era um homem santo. E lá no campo espiritual, ele tinha autoridade para repreender toda a obra do diabo no nome dele, amém? Demônio que quer trazer gente infiel, demônio que quer trazer isso, demônio que quer fazer isso, eu te repreendo, eu te amarro em nome de Jesus. Então, se a gente fizer isso, irmão, o que a sabedoria ela está nos dando é muito grande, é ou não é? Olha o que a sabedoria está nos dando. A sabedoria agora deu ordem aos seus criados, aqueles que foram criados por ela, agora vão e anunciem nos lugares altos vão orar nos lugares altos da cidade agora. Agora vão porque vocês têm a autoridade para combater toda a obra do diabo, amém? E aí as pessoas passam a ser abençoadas, né? Vai lá para Efésios capítulo 2, nós já vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Mas tem muita gente que escolhe errado, né? Por quê? Porque às vezes até faz propósito, vai para o monte, faz isso, faz aquilo, mas às vezes a pessoa tem alguma coisa que impede ela de, no campo espiritual, ela ter autoridade. E aí é falta de sabedoria. Efésios, aqui confirma que o pastor Adilson está pregando. Efésios 2, versículo de número 6. Eu creio que no título da tua Bíblia diz aí que a salvação é pelo quê? Tem escrito aí na tua Bíblia? Efésios capítulo 2, o que diz aí? A salvação é pela
Tá vendo aí no título, né? Então está dizendo que não é pelo quê? Pela lei. Esquece isso. Ser salvo de uma doença, de uma enfermidade, ser salvo de entrar num casamento errado, ser salvo de ir para o céu, ser salvo disso. Não é por lei nenhuma, mas é pela... Sabe que é graça, né? Diga Jesus. Se você tiver comunhão com Ele, se você é uma pessoa que é obediente à palavra dEle, isso basta para você ser abençoado. Então diz assim, ó, Efésios 2, versículo de número 6. Os irmãos encontraram aí? Diz assim, ó. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Diga glória a Deus. Então o que a palavra de Deus está dizendo aí? Tu continua morto ainda, sendo descendente de Adão e Eva? Não. Agora a Bíblia diz que você o quê? Que você ressuscitou com Ele. Agora o que significa isso? Que tu tem a mesma mentalidade de quem? De Cristo. Entendeu? Como assim, pastor? Eu não entendi. Eu não preciso subir para monte de pedra orar. Agora tu tem uma... Entendeu? Agora você é nova criatura. Mas quem que é a velha criatura? Quem vai ficar fazendo sacrifício? Essa é a velha criatura, né? A velha criatura é aquela que vai andando de joelho nas estradas, pagando promessa, carregando cruz nas costas. Mas Jesus disse que eu tenho que carregar a cruz. Não entende as coisas espirituais de Deus. Não entende nada das coisas espirituais de Deus, entendeu? São pessoas ainda que não se converteram, não nasceram de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo agora, ela tem saber, ela tem uma outra mente que é a mente de Cristo. Então tem que nascer de novo, nós temos que ter sabedoria, amém? Diz ali, ó, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez o que, irmãos? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aonde que é os lugares celestiais? É embaixo ou é em cima? É nos montes. Mas é montes espirituais, né? Não é monte terreno. Como muitos dizem, né? Não, vou lá no monte terreno, no monte disso, daquilo, para mim conseguir a cura. Eu não estou dizendo que é errado. Eu acho que se tem um propósito, né? Mas você entende que isso aí não é o que vai acontecer o milagre? Deus vai olhar para o meu coração? Se eu ressuscitei com Cristo? Se eu sou uma nova criatura? Se eu tenho uma nova mentalidade? Se eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é o suficiente para mim ser abençoado? Entende o que o pastor está dizendo? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e ele nos colocou nos lugares altos das cidades. Colocou lá nos altos da cidade, lá o provérbio está dizendo não das cidades da terra, né? Mas está falando das cidades da onde? Eu não sei se vai ter cidade lá no céu, mas é o que o provérbio diz. Eu não sei, aqui na terra nós temos, tem 2 irmãos, tem Ivoti, tem isso, tem aquilo, né? Eu não sei dizer que lá vai ter cidades também. Não sei se Deus vai separar o povo, como é que ele vai trabalhar lá, mas lá vai ter. Então, quando o provérbio está dizendo, Salomão ele está dizendo, né? A sabedoria já deu ordem para os seus criados, para elas usarem autoridades nos lugares altos das cidades. Está falando de algo não está falando de monte que a gente conhece. Mas está falando que agora ela me ajudou, eu estar nos campos celestiais, usando a autoridade que Cristo me deu para mim vencer toda a obra do diabo. E quando a gente ora, o milagre tem que acontecer, amém? Então, o que o pastor Adilson está dizendo? Aqui mesmo, se hoje eu estou bem com Deus, aqui mesmo nesse lugar, é uns lugares altos, é ou não é? Aqui é a presença de Deus. Aqui é onde eu vou orar e a bênção de Deus tem que acontecer, amém? Não preciso fazer nenhum tipo de loucura, não. Basta eu ser uma pessoa da paz. Eu uma pessoa fiel, ser uma pessoa leal, para então eu ver Deus operar, amém? Então, é aqui que nós temos que orar para ver Deus abençoar. Tu conseguiu entender a mensagem? Conseguiu? Por isso que é provérbios, né? É provérbio de sabedoria. A sabedoria deu ordem aos seus criados, aqueles que tiveram humildade, reconhecer que precisavam construir essa casa com sabedoria, agora ela deu ordem para que eles subissem nos lugares altos da cidade, para perto de Deus, né? Vão lá, orem, usem a autoridade que vocês vão vencer toda a obra do diabo.
E aí nós estamos lá, né? Irmãos, eu venho aqui, eu digo para os irmãos, eu passei tanta luta, 3 anos e pouco aqui em 2 irmãos, tu acha que eu precisei estar subindo para monte e orar? Eu fui algumas vezes, mas tudo aqui, ó, no altar. Deus, estou fazendo a obra, meu filho, minha filha precisam do Senhor, minha esposa precisa do Senhor, minha casa precisa do Senhor. O Senhor diz que o Senhor não nos abandonaria, Senhor. E deu, nunca nos abandonou. Agora tem gente que às vezes, irmão, aquilo que o pastor diz, ou não ressuscitou junto com ele, ou está faltando sabedoria. Então leve a sabedoria para a sua casa, amém? Leve, seja uma pessoa pura, uma pessoa santa, se dedique. É assim que nós vamos ver a bênção em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, então, irmãos? Pode se colocar de pé agora. Agora nós vamos orar ao nosso Deus, amém? E você tem que orar pedindo para Deus saber. Me dá sabedoria. Eu quero ser uma cria da sabedoria, né? Até coloquei ali, criados pela sabedoria. É coisa linda a gente ser chamado de filho da sabedoria, né? Imagina todo mundo olha, o filho da sabedoria ali, ó. Criado, aquele ali é criado a sabedoria, é ou não é? Significa que as pessoas enxerguem em você o quê? Fidelidade, fé, cuida da família, é uma pessoa, né, leal, é uma pessoa fiel ao Senhor. Isso é cria da sabedoria. E essas pessoas que elas vão orar e a bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, gente? Fecha os teus olhos então. Vamos buscar aqui a presença do nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome, meu Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, agora é o momento, meu Deus, que nós vemos, Pai, levantar nossa voz, agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor não desampara, a Bíblia diz, aquele que é justo, aquele que é leal, aquele que é fiel, aquele, meu Deus, que está sempre confiando no Senhor, aquele, meu Deus, que está sempre, meu Deus, com humildade no coração, buscando, Pai, acertar, tendo humildade, reconhecendo que precisa de Ti a cada dia, Pai. O Senhor não desampara, o Senhor nunca desamparou, meu Deus, o Davi. Nós vemos o Davi em vales, orava ao Senhor e o Senhor livrava ele, Pai. Mas não só ele, Abraão, até no Egito, em lugares baixos, cidades. Nunca, meu Deus, o Senhor desamparou aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele, meu Deus, que é puro, que é santo, que se dedica às coisas do Senhor, que não é levado por doutrinas de homem, mas é levado pela palavra, pela rocha. Esse é que o Senhor vai abençoar. Então, Pai, nós te convidamos, entra, Senhor, entra na nossa casa, vai dizendo isso para o Senhor. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, meu Deus. Pai, transforma o meu sentimento, Pai, em alegria. Transforma o meu coração, meu Deus, Pai. Eu quero, Pai, ser uma pessoa cada dia mais fiel. Eu quero ser uma pessoa, meu Deus, que agrada ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa, meu Deus, que envergonha o diabo, que envergonha Satanás, Pai. Eu quero ser uma pessoa que dá lugar para a palavra do Senhor. Então entra, Pai. Oh, aleluias. Aleluias, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado o teu santo nome. Santo é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Vai convidando o Senhor, vai dizendo para Ele, pode entrar, Senhor, pode entrar na minha casa, Senhor. O Senhor tem liberdade, como o Senhor entrou na casa, meu Deus, de Zaqueu, como o Senhor entrou, meu Deus, na casa de Jairo, como o Senhor entrou, meu Deus, na casa de muitos homens e mulheres que o aceitaram, o Senhor. E o Senhor entrou lá e o Senhor fez uma grande obra, e não precisou mais que isso. Era leproso sendo curado, Pai, era cego voltando a enxergar, era paralítico andando, porque não é, meu Deus, o terreno que vai nos abençoar, mas é o quanto nós somos de Deus, é o quanto nós temos as mãos limpas, Pai, é o quanto nós temos o nosso coração purificado, Pai. Oh, aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Vai entrando, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor. Nosso coração está aberto. Diga isso para o Senhor. O meu coração está aberto, Senhor.
O meu coração está aberto para receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Vai convidando Ele nessa tarde, vai dando liberdade para o Senhor te abençoar. Ele quer lugar no teu coração. O Senhor não quer lugar que outro ocupe espaço. Ele quer Ele estar ali, em o nome de Jesus. Porque hoje oh, a salvação aleluia. entra na sua casa. Oh, aleluias, glórias. Como Zaqueu, aleluias. Como Vai dizer, eu quero subir. O Zaqueu subiu para a presença de Deus. Ele teve humildade. Que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção. E chamar a sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Eu largo tudo para te seguir. Largue tudo para seguir a Jesus. Seja seguidor dele. Seja seguidor. Entra na minha casa. Entra, Senhor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai convidando o Senhor para entrar hoje. Siga Ele, seja seguidor de Cristo, não de homens. Seja seguidor de Jesus, da palavra. Seja fiel a Ele até a morte. Ele não desampara, o Senhor não desampara. Como Zaqueu. Vai dizer, eu quero subir. Vai orando, fecha os teus olhos, vai buscando a presença do Santo de Israel. Ele tem o poder e a autoridade para vencer toda a obra do diabo que age. Ele tem, o Senhor Jesus tem a autoridade e o poder nas mãos dele. Aleluias, Pai. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluias. Eu preciso de ti, ó Pai. Glórias, Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a tua paz, me dá a tua paz. Tudo para ti. Erga bem alto as tuas mãos agora. Convide Ele para entrar na tua casa, no teu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Diga isso, faz um milagre. Entra na minha casa, entra, Senhor, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar, Senhor, somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Oh, meus irmãos, convide o Senhor para entrar. Deixa Ele cuidar do teu corpo, da tua saúde. Deixa Jesus à frente das tuas batalhas. Deixa o Senhor te abençoar, sua família. Pede para Ele te ensinar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, entra, Senhor.
Tem liberdade para entrar, Jesus. A estrutura sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar, Senhor, porque o Senhor é meu bem. Diga isso, faz um milagre em mim. Erga as tuas mãos bem alto, estenda em direção à tua família agora. Vai lembrando, Senhor, que a tua casa precisa da tua oração. Vai lembrando, Senhor, que a tua família está precisando de Deus agora. Talvez tenha alguém lá que está doente, alguém enfermo, e que você precisa ver a cura, você precisa ver a libertação desse familiar. Ore com fé agora, diga: Senhor, eu estou no Monte Santo do Senhor, eu estou no Monte Sagrado do Senhor, Pai, e eu quero que o Senhor me ensine a ter santidade. Se eu tiver alguma coisa no meu coração, tira, dê liberdade para Jesus tirar, dê liberdade para o Senhor te sarar, dê liberdade para Ele transformar, porque as tuas orações não sejam anuladas. Você hoje é cria da sabedoria, ela te enviou para os lugares altos da cidade, para perto de Jesus. Sabedoria te levou para perto, Senhor, e hoje você tem a autoridade que Ele tinha. Então mande o diabo tirar as mãos. Diga: diabo, tire as mãos da minha família, diabo. Tire as mãos da minha casa. Tire as mãos da minha vida. Diga: no meu corpo. Diga: eu te ordeno, Satanás, vai embora. Diga: sai da minha mente agora, espírito enganador, vai embora, que quer me tirar da presença, do caminho. Diga: eu ordeno agora, tem que sair agora, tem que ir embora agora do meu lado, da minha vida. Diga: espírito de perseguição que me persegue há anos, vai embora agora. Diga: sai agora esse mal do meu corpo, da minha mente, dos meus olhos, vai embora agora. A ordem é dada, diabo, a ordem é dada, nós temos a autoridade, em o nome de Jesus. Todo mal saia, doença, enfermidade saia, desapareça agora, vai embora, pânico, medo, incredulidade, dúvida, suma daí agora. A ordem é dada, nós repreendemos esse mal agora, e tem que bater em retirada agora, tem que sair agora. Diga: sai agora do meu corpo essas dores, vai embora da mente, do meu coração. Diga: sai da minha vida agora. Diga: eu quebro esse mal agora, eu amarro esse mal agora, e eu dou uma ordem. Tem que sair agora, tem que sair agora, tem que ir embora agora. Não pode mais amarrar, não pode mais impedir essa pessoa de ser feliz. Eu quebro esse mal agora, demônio, e eu exijo agora: pega o que é teu agora, pega o que é teu agora, pega o teu mal agora. Diga: em nome de Jesus Cristo. Diga: em nome de Jesus agora, pega o teu mal agora. Diga: vai embora. Diga: sai dos meus olhos agora, sai do meu corpo agora. Diga: vai embora. A ordem é dada agora. Diga: eu